Pessoal, boa noite, então. Bem-vindo à nossa segunda reunião, né, disciplina de Projeto Integrador e Prática Extensionista. Nessa segunda reunião, vou falar um pouco dos projetos. Até a última sexta-feira aí, a gente deixou o prazo para vocês dividirem equipes, né, em projetos. Na verdade, foi até domingo, né, depois estendeu o prazo. E hoje é um marco de início aí do planejamento. Então, eu vou mostrar para vocês como ficou a divisão dos grupos. Lembrando que essa reunião é para veteranos, né? Se tiver algum calor por acaso aí, o calor começa 7h40 mais ou menos, tá? Então, eu vou projetar minha tela aqui e vou comentar algumas coisas a respeito da planilha que está disponível para vocês, só ressaltando, a planilha esse semestre é somente de visualização. Não tem, até o semestre passado, eles tinham que comentar, né? Agora a planilha é somente leitura, né? Toda a parte de formação do grupo foi feita através dos formulários e a planilha lê automaticamente dos formulários. Então, o que vocês colocaram lá no formulário, a planilha já atualizou, tá? Então, tiveram algumas mudanças na escolha e tal. A ideia é sempre estar tentando, né, aprimorar essa disciplina. Deixa eu só ver aqui se eu consigo projetar a planilha. Atualmente em. Deixa eu ver se eu consigo. Me confirme aí se vocês estão vendo a planilha, por favor, gente. Estamos sim, David. Beleza? Então, gente, a planilha ela está dividida, né? Deixa eu até colocar o link no grupo aí, no Eu já estou chat. colocando também, David. Tá colocando? Tá. Como eu falei, agora o link, a planilha é só de consulta, tá? Vocês não vão alterar, não vão comentar, não vão fazer nada. Inclusive, a gente já até definiu aqui os orientadores, tá? Então, todos os projetos novos que foram criados, a gente meio que deu um reset nos projetos, né? A gente pediu que vocês formassem um grupo, definissem o projeto, se vai continuar, se não. Então, a gente deu meio que uma resetada, inclusive os orientadores. Então, caso algum projeto tenha continuado, pode ter mudado de orientador, tá? Então, dê uma conferida na planilha, o nome, né, de vocês, estão tudo certinho, né, do projeto, orientador, entre em contato com o orientador. No meu caso, eu vou criar um grupo com os líderes e vou mandar alguma mensagem nos próximos dias, né? No meu caso, eu vou formar um grupo com os líderes para poder manter um contato mais perto e ficar mais fácil de divulgar algumas informações, tá? Então, depois vocês dão uma conferida aí, qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá no grupo, né, alguma coisa, ou no meu privado mesmo. Só não garanto que eu vá responder hoje, né, que hoje está cansativo. Tá. O que que aconteceu? É, no- nossa, a nossa definição era que os grupos fossem formados de 10 a 14 pessoas. Alguns grupos ficaram com 9. Os grupos que ficaram com 9, nós também autorizamos a abrir, tá? Então, os grupos que ficaram com. Acho até com 8, né, Vitor? Acho que Isso, foi até até com com 8 8 grupos, até também. com 8 integrantes. Isso. Então, assim, confere se o nome de vocês está aqui, tá? Mas alguns números, alguns grupos realmente não tem como abrir, tem 4 alunos, 3 alunos, e aí depois eu vou falar o que, né, a sugestão que vocês devem fazer com relação a esses grupos aí, tá? Então, dê uma conferida direitinho, vê se o nome de vocês estão aí, tá? A princípio, os que estão na planilha estão ok, tá, gente? Então, quem está na planilha que estão ok. Os grupos que não foram autorizados a abrir não estão na planilha, e aí a gente vai tratar, né, mais no final, mais daqui a pouquinho a gente trata sobre esses grupos, tá? Por enquanto, só tá na planilha, tá ok, tá autorizado a seguir no projeto aí, tá? E qual a próxima etapa agora, então? A próxima etapa, agora esse aqui, por exemplo, aqui está com 9, ó. Mas aí foi autorizado a abrir, né? Está com 9, aí está com 10, está com 9, está com não possui aqui, mas então é 9, também foi autorizado a abrir, aí até aqui então. Ó. Por enquanto, então, 36 projetos aí foram abertos, tá? E já está distribuído aqui entre os 4 professores aqui que né, nós que orientamos os veteranos aí.
o professor Vitor fica mais com os calouros, tá? Com relação a essa parte da planilha, ficou alguma dúvida aí, gente? Se alguém tem alguma pergunta com relação a isso, eu posso ir seguindo. Acho que é isso, Davis. Eu acho que o ponto principal para reforçar para o pessoal, então, é que todo mundo tem que olhar a planilha, tem que achar o seu projeto, né? Com os membros que foram enviados lá pelo Forms, e quem é o orientador, né, do projeto que vai, onde, né, com quem vai desenvolver o trabalho ali. Então, é importante. Aqueles grupos que enviaram, tem menos de 8 alunos e não estão na planilha, tem que se reorganizar, né? O Davis vai explicar como para vocês, para que vocês possam dar andamento e o grupo aparecer na planilha direitinho e ter definição de orientador e tudo mais. Isso aí. Deixa eu falar sobre isso de uma vez, então, que aí a gente já mata esse assunto, depois eu falo só do planejamento, que é a próxima etapa, então. Então, gente, tiveram, se eu não me engano, um, dois, três, quatro, cinco grupos com, por exemplo, tem um grupo com 4 alunos, um grupo com 5 alunos, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa listagem dos alunos que formaram grupos, mas não chegou na quantidade, e eu vou colocar na própria planilha aqui embaixo. Não fiz isso porque não deu tempo, a minha ideia é tentar fazer isso. Depois dos grupos aqui, ou senão, na verdade, eu vou criar uma aba nova, tá? Vou criar uma aba nova, assim, alunos, sei lá, sem grupos, não sei. Penso num nome aqui. E aí, todos os nomes dos alunos que colocaram lá, mas não formaram um grupo, eu vou colocar ali. E aí, vocês vão se organizar, né? Quem está sem grupo, ou junta dois ali, até formar os 10, reúne qual projeto vai ficar, qual não vai ficar, quem vai ser o líder, quem não vai ser o líder. Ou seja, eu vou colocar ali os alunos que não conseguiram formar grupo. E aí, a minha sugestão é que vocês se reúnam, se juntam, que para formar aí, né, um ou dois grupos para que vocês possam montar e mandem no meu privado mesmo, mandem lá, ó, formamos um grupo aqui, fulano, que aí eu vou lançar lá na planilha. E eu te vai dar o prazo, por exemplo, até domingo, para vocês tentarem fazer isso aí de repente até segunda, vamos botar assim, até segunda, porque aí começa a questão do planejamento, tá? Então, logo depois da reunião aqui, né, depois eu tenho a dos calouros ainda, né? Mas hoje ainda eu vou lançar uma abinha nova com esses alunos desses grupos que não foram autorizados a abrir, tá? Aí, de repente, os líderes, né, se reúnam aí, entrem em contato, né, combinam de juntar a equipe, aí vocês, né, conversem entre vocês aí para, né, vocês montar sempre o grupo, a gente vai tentar interferir o menos possível nessa formação dos grupos, tá? Acho que é isso, né, Vitor? Mas alguma questão com relação a isso? Oi, Ilka. Davis, ah, Depois você me passa no privado, tá? Que aí agora, aqueles nomes que você me passou lá, acho que eu acrescentei lá. Mas posso ter passado batido alguém. Depois você me manda no privado lá. então ficou definido que você vai criar essa aba, né, Davis? Isso. Joia. Beleza, então, gente? Bom, então vamos falar do planejamento agora, gente. O planejamento, então, só, assim, acredito que todo mundo que é veterano já está ciente, né? O planejamento ele é feito no GPA. Deixa eu projetar o GPA, que agora eu vou falar do GPA. É, Deixa eu só achar o GPA aqui. Achar. Não, não é essa não. Peraí, não. Acho que é outro GPA. Para quem não lembra, então, no Canvas vai ter um link para você entrar no GPA, tá? Então, para entrar no GPA tem que ser por aquele link lá do, do Canvas, tá? E aí, a gente não criou ainda, tá? Porque eu separei porque os orientadores hoje, então a gente não separou ainda. Mas a gente, então, vai criar os grupos. Esses aqui são os meus do semestre passado, tá?
Então, a gente vai separar os projetos, vai colocar vocês aqui dentro, tá? E, a partir desse momento, vocês vão liberados. Eu, assim, pretendo fazer isso até domingo, então, na segunda-feira, vocês vão estar liberados. Então, só ressaltando, vocês vão entrar dentro do Canvas, vai ter o link lá para o GPA. Ao entrar no GPA, eu não sei se a visão de vocês é igual à minha, acredito que seja diferente, mas quando você vai aqui em projetos, aí tem aqui a opção de projeto extensionista. Como eu falei, não sei se de vocês é assim, tá? Aí você vai ter aqui projetos extensionista 2025, e aí possivelmente vai aparecer os projetos de vocês aqui, tá? Talvez não apareça ainda porque a gente não lançou, talvez apareça só o do ano passado, tá? Vão aparecer os novos projetos. E aí, só recapitulando, aí vocês vão entrar no projeto, tá? Deixa eu ver se aqui vai estar disponível ainda. Vai estar. Então, lembra, tá vendo? Não, eu vou cadastrar todo mundo aqui dentro no projeto. E aí, aqui nós temos algumas abas para vocês começarem a preencher. Vocês vão preencher por enquanto a aba 1, mas a aba 1, basicamente, vocês já colocaram no formulário, é só transcrever para cá também. E a aba 2. Então, eu queria só repassar mais uma vez com vocês qual que é o objetivo, né? O que vocês vão escrever na aba 2 aqui, tá? Então, o prazo é até o dia 10/4. Tá naqueles slides da primeira reunião, que eu já mandei no grupo, mas também eu mando de novo lá no grupo ressaltando, tá? Então, a data para o preenchimento do planejamento é dia 10/4, tá? 10/4, essa GPA tem que estar preenchido para cada grupo aí, tá? Só ressaltando aqui, então, justificativa para o projeto, tá? Aqui você vai colocar um pouco do porquê que você vai fazer, qual a sua ação, por que aquela ONG precisa daquela sua ação, né? O porquê que é importante, qual o diferencial que aquela sua ação que vocês vão promover vai fazer naquela ONG. Já vou deixando algumas observações aqui, gente. Eu já falei 1000 vezes que fazer postzinho em rede social não é extensão. Recolher doação não é extensão. Extensão é fazer alguma coisa na sua área de atuação, tá? Então, eu vi alguns grupos lá, e aí cada orientador depois vai conversar com os grupos separadamente, mas eu vi alguns grupos lá falando assim, nosso objetivo é fazer um post divulgando a instituição. Isso não é extensão, tá? A gente vai recolher doação para não sei o quê. Isso não é extensão, tá? Então, observem bem o que eles estão colocando lá, né? O projeto é de extensão, tem que ajudar a instituição na sua, né, com o seu conhecimento, a sua área de atuação, né? Não proposta de doação, quer fazer uma doação, pode, mas isso não é extensão, tá? Então, muito cuidado, que a gente, né, está cada vez sendo, né, mais rigoroso com essas questões ali do que fazer com a instituição, tá? Então, mais uma vez, tem que ter uma instituição. Não dá para fazer assim, vou fazer um sistema para todas as ONGs de cachorro. Não, não existe isso. Tem que pegar uma ONG e fazer para ela. Depois, se outras ONGs quiser usar, é diferente, mas, né, a extensão tem que estar focada em uma ONG. E não pode ser, né, postzinho, vou cuidar da rede social, Estou falando da minha área de exemplos, tá? Aí o Vitor, de repente, pode complementar com alguém na área dele, que aí não é muito a minha praia. Tá? Mas então é focar em coisas que seu conhecimento você vai fazer para ajudar aquela instituição. Tá? Então, muito cuidado com o que vocês estão colocando aí, que eu, né, no formulário lá eu pedi o que vocês vão fazer e tem coisas lá que não é extensão. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, nesse item seria a justificativa. Depois tem o objetivo do projeto, né? O que você vai fazer? Vou fazer um site assim, assim, assado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, no objetivo do projeto, vocês vão descrever melhor o que vai ser feito nesse semestre. Porque às vezes você vai, né? Vou fazer mais coisas, mas aí é para o outro semestre. Então, esse é o objetivo que vocês vão fazer para esse semestre, tá? Depois vocês têm aqui o planejamento individual. Isso aqui, então, que é muito importante, gente. Cada um tem que preencher a sua parte. Igual nesse projetinho que está aberto aqui, ó. O que o Arthur vai fazer? O que o Eduardo vai fazer? O que o Gabriel vai fazer? Então, o que cada um vai fazer está descrito aqui, né? Aí não estou nem em questão de corrigir aqui, mas é só dizendo que cada um... Então, a contribuição
de cada um. O que é a responsabilidade do Arthur? O que ele vai fazer? O que é a responsabilidade do Eduardo aqui no caso? Né? Então, o que cada um vai fazer, certo? E isso seria, né, um planejamento individual, cada um. E aí, cuidado com, né? Todo mundo vai fazer um post. Não é possível que todo mundo vai fazer um post, né? Cada um deve ter tarefas, ações diferentes para ser feito dentro do seu projeto. Depois a metodologia, né? Como que essas coisas vão ser feitas? Teremos reuniões de acompanhamento, a gente vai apresentar o produto para o cliente, a gente vai fazer desenvolvimento e mostrar para o cliente. Então, explica um pouquinho como que vocês estão pensando em fazer as entregas, né? Como que vocês vão se reunir, vão se reunir para poder entregar, não vai, enfim. Explica um pouquinho da sua metodologia que vocês vão usar para trabalhar nesse projeto, tá? Cronograma de execução. Então, lembre-se que é a entrega do dia 10, né? É a entrega do planejamento. Então, assim, do dia 10 em diante, como é que vocês vão se organizar, né? Na primeira quinzena eu vou entregar tal coisa, na segunda quinzena. Então, igual tá aqui, ó. Na primeira quinzena, de tal dia a tal dia, o que que vocês vão fazer? Na segunda quinzena, tal dia a tal dia, o que vocês vão fazer? Então, vocês vão colocando aqui de quinzena em quinzena, de semana em semana, o que vocês acharem mais fáceis, né? O que vocês vão fazer cada semana até o final do projeto, gente. Isso aqui é o cronograma que vocês vão fazer até o final do projeto. É com essas informações que eu vou conferir, né, o final do projeto, como que foi, tá? E uma coisa muito importante também que a gente sempre pede, a ata. Para vocês combinarem o que vai ser feito esse semestre, qual o objetivo do projeto, vocês têm que ter reunido com a ONG. Tem que ter uma ata, tá? Tem que ter uma ata assinada por vocês, assinada pela ONG. Essa ata tem que ser anexada ao documento. São itens obrigatórios. Sem isso aqui, a gente não vai é, aprovar projetos, né? Então, você tem até o dia 10 para reunir com a ONG, coletar o que vai ser desenvolvido, preencher essa aba aqui e mandar a ata junto. Pode mandar fotos, a gente foi lá, tirou foto, gravou vídeo, pode mandar tudo. Tudo que você pode mandar aqui, mas a ata é obrigatória. E só ressaltando, né, o pessoal que está chegando agora, né, que foi recente, primeiro pelo mês passado, no final tem um relatório. Então, todos esses documentos que vocês mandarem aqui podem ser usados depois para vocês montarem um relatório de vocês, tá? Então, é fundamental preencher isso aqui muito bem. Isso aqui é avaliado. Lembra que isso aqui, se não me engano, vale 20 pontos. 20 pontos, né, da nota total da disciplina, tá? Então, não cumprimento dessa parte, né, inclui ali a perda desses 20 pontos, tá? Planejamento individual, cada um faz o seu. Isso aqui é um documento coletivo, o líder pode organizar ou pode definir que cada um escrever alguma coisa, por exemplo. Aí é a função, né, do líder fazer isso. Mas essa parte especificamente aqui, cada um, né, escreve o que vai ser feito, o líder confere, vê se é isso mesmo. Então, o líder é o meio que o responsável por manter esse documento aqui em dia, né, em ordem. Tá? Ficou claro? Alguma dúvida com relação ao preenchimento do projeto? Alguma pergunta aí? Eu só destacar dois pontos, David, só para complementar, tá? Que você já até Uhum, colocou, só para poder complementar mesmo. Primeira questão que eu queria comentar com o que o Davis falou, pessoal, é que é importante que o que vocês desenvolvam dentro da ONG, da instituição que vocês estão trabalhando, tenha correlação com a área de formação de vocês, né? Mas alguns grupos falam assim, a própria ONG também quer ajuda de doação, também quer ajuda de arrecadação de algum tipo de material, de algum, né, de alimento, já tem projeto, por exemplo, desenvolvendo campanha de Páscoa, porque está envolvido com criança. Então, não tem problema você e o teu projeto contribuir também com essa parte, até para que a empresa te queira lá dentro, né? Que você consiga mais abertura para poder desenvolver o projeto lá dentro. Então, não tem problema fazer arrecadação e ter esse cunho social, tá? Mas o problema é ter só esse cunho social. Então, pode ter esse assistencialismo, né? Essa participação, conseguir uma abertura lá dentro, mas também tem que colocar em prática aquilo que tem correlação direta com o curso de vocês ali, com o que vocês estão desenvolvendo. Então, na área da gestão, por exemplo, vocês podem fazer treinamento de capacitação na área de gestão de pessoas, desenvolver planilhas financeiras que contribuam ali, né? Porque muitas instituições desse porte não têm nada nesse sentido. Podem atuar no marketing da instituição. Para o curso de marketing propriamente dito, né? Construção de identidade visual, planejamento de marketing, tanta coisa que pode ser feito ali, né? Nessa área também. Então,
não tem problema atuar com a parte do assistencialismo, só não pode ser exclusivamente o projeto todo pautado em doação, né? Essa que é a questão, porque aí vocês não colocam em prática aquilo que vocês estão aprendendo mesmo ao longo do curso, tá? Esse era um ponto. Com relação ao GPA, né, que o David está comentando também, ele é colaborativo, né? Então, o ideal é que vocês se organizem, porque se um apagar alguma coisa, está pagando para todo mundo. Se um escrever, escreve para todo mundo. Então, vocês podem definir se vai ter uma pessoa que vai preencher o GPA, cada um vai preencher uma parte, mas lembrando que ele é colaborativo, né? Que essa construção é junta. Então, você está escrevendo, seu amigo, no final vocês conseguem, todo mundo consegue ver esse trabalho pronto, né? Como é que ele ficou. É, e com relação aos projetos, tem É, muitos professores, rapidinho deles, já vou te passar, tem tá. muitos professores, Jacimar, o Tássio não está aqui, se eu não me engano, o Marco também não, que não estão aqui. Então, o que vocês estão visualizando lá no GPA ainda, muitos devem estar entrando para visualizar, é projeto ainda do semestre passado. Tá? Quem está visualizando. Os projetos desse semestre ainda não estão no GPA porque estava na formação dos grupos e na definição do professor orientador. Agora que o professor orientador vai pegar os nomes, vai inserir todo mundo no GPA. Então é muito importante que todo mundo clique de novo no GPA dentro do Canvas, tá? Para que o professor consiga te alocar no momento, na hora certa lá do projeto. Acredito que essa alocação vai acontecer agora na próxima semana. Todo mundo já vai estar dentro dos seus projetos. Tá joia? Você ia falar, Davis? É, só uma observação que o GPA ele guarda todo o histórico. Então, se alguém escreveu, depois alguém pagou, isso vai ficando lá quem foi contribuindo. Isso Ah, que aí dá depois para como se ver fosse um quem log, escreveu, sim, né? sim. Tá, tem todo um log lá que dá para. Então, assim, se alguém apagou lá de má fé, né, dá para saber, só para deixar claro essa Né, do questão próprio aí. grupo não é possível, né? É. Isso Que aí. é possível, É, né? acho que é possível. Gabriel, Mas deixa eu ver com a aqui o dúvida. Gabriel, que ele tá com a mão levantada há Isso. mais tempo. Gabriel, pode ficar à vontade. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia. Então, Boa noite. sobre a nossa ONG, ela pediu um termo de parceria, né? Um documento que a gente possa assinar junto com a Unacademia, porque diz ela que já teve certos grupos assim que já tentou fazer um tipo de projeto com a ONG e depois quiseram cobrar dela, entendeu? Eu queria perguntar para vocês como é que eu faço para a gente fazer esse termo de parceria. Qual que é o seu curso? A gente é o Conexão Entre Irmãos. Mas é só o Sistema de curso, informações. Sistema de Sistemas. Informação. Eu tenho, eu tenho até Você já viu na planilha quem ficou para ser teu orientador? Sim, é o Piscinini, né? É o Piscinini? Marco. Eu tenho um Isso, Marco. modelo, Gabriel, de documento que eu fiz para um outro grupo, sabe? Uma carta explicando o que era o projeto integrador, para levar na instituição e tudo mais. Vou mandar para o Marco aqui, para o professor Piscinini, né? Vou mandar para ele esse modelo e você pode entrar em contato com ele, explicar a situação direitinho. Eu vou mandar esse modelo para ele utilizar como base, aí ele pode lá chegar num termo lá que vocês precisem, tá bom? Tá bem, muito obrigado, Vou mandar professor. para Boa ele daqui a noite, viu? pouquinho de uma vez, aí você procura ele lá no WhatsApp e conversa com ele. Tá ok, muito obrigado. Valeu, cara. Aproveitar que o Só Marco queria levantou a mão, confirmar, levanta. pessoal, que eu tô por aqui. Ô, Marco, não te vi, tô te vendo, não falou É, nada. Que bom que você tá aí eu que já tô aqui. escutou. Não, eu dei boa noite Eu não escutei, lá não, é? no. Deixa eu abrir esse trem aqui, peraí. Juro que eu não escutei. E você tá com a mão levantada ainda, Marco? Eu Isso, pensei que isso. era aluno, eu já ia te passar para você fazer a pergunta. Não, eu tenho uma pergunta, pessoal. Porque tá aparecendo aqui Marco Aurélio, não tá aparecendo Piscinini, aí nem pensei que poder. Mas O aqui, então Jacimar também tá aí, ó. Você escutou a questão do Gabriel aí, né, que ele colocou? Escutei, escutei, Eu tenho escutei um sim. termo que eu fiz uma vez para encaminhar para um aluno, para um grupo meu, que a ONG também pediu um modelo de um documento para dar uma formalizada. Eu vou te mandar, aí você vê mais ou menos como é que tá, o que que dá para aproveitar, e aí conversa depois aí com o Gabriel, então. Tá ok, Obrigado, combinadíssimo. cara. O Jacimar também tá aí nos bastidores, tá? Oi, Jacimar. Boa Tamo aí, noite. tamo na área aí. Não tinha visto vocês, não. É, Então, ótimo. Acho que, então, assim, da minha parte, gente, é isso. Só reforçar, então, né? Fazer um mini resumo aqui. A planilha com os orientadores dos projetos estão lá. Eu vou criar uma aba extra na planilha lá para os alunos que não conseguiram ser alocados por causa da quantidade. Vocês se organizem aí, formem grupos
e me mande no meu privado até, né, domingo, segunda-feira, que aí eu lanço na planilha. O GPA, a partir daí de domingo, a gente vai criar lá, comece a se organizar para marcar reunião na ONG, para coletar a ata e começarem a preencher o GPA e tem o prazo até dia 10, tá? Dia 10/4, o preenchimento tem que estar fechado, tá? Acho que minha parte aí com relação aos veteranos seria isso, né? Não sei se eu Mais esqueci alguma alguém coisa, gostaria, mas... pessoal, de fazer uma pergunta, alguma colocação? Podem ficar à vontade. A verdade, Davis, e como é que vai ficar o pessoal ainda que nosso amigo aqui perguntou no bate-papo, que não tem grupo? Você Gente, encaminhou, a formação do grupo não é responsabilidade nossa. deixa eu ver Entre aqui. em contato com os demais membros lá, forma grupo, gente. Não é responsabilidade nossa, não é a gente que está montando mais grupo. Vocês têm que partir de vocês. Não, meu grupo é esse, esse, esse. Acabou. Então se junta Inclusive, com esses alunos lá que não conseguiram montar e manda para mim até segunda-feira, tá? David, Segunda-feira os grupos vão estar fechados. só complementando isso aí, inclusive tem grupos que estão com poucos membros, assim, faltando pessoas, né? Então não faz sentido ter gente sem grupo ainda, sendo que tem grupo procurando pessoas, né? Isso. O Nicolas está perguntando, né, como entra na página no GPA que está projetado, né? O GPA você entra pelo Canvas, Nicolas. Você entra no Canvas, aí você entra na disciplina de projeto integrador, aí lá dentro tem um link escrito GPA. Aí você clica que te direciona para a página do GPA. É lá que funciona o preenchimento dos projetos e tudo mais, tá bom? Raquel, pode ficar à vontade. Boa noite, professor. Eu só quero falar que a gente tem vaga no nosso grupo, inclusive, porque tinham pessoas que estavam no nosso grupo e saiu, e aí a gente está com menos gente lá. Nós temos, se não me engano, 8 ou 9 pessoas. Então, quem tiver Ótimo. veterano que não tiver grupo e quiser chamar a gente, nós temos vaga, tá? Você tem como deixar, Raquel? Não sei se. Como é que poderia entrar em contato com você, se acha melhor, com o teu grupo, com o teu projeto? Zap. Eu já tinha colocado lá, mas eu posso colocar agora de novo, ou posso até, eu mando aqui também o meu telefone, aqui também no chat, Ótimo, entendeu? então. Eu Perfeito. posso mandar. Perfeito, então, Raquel. Obrigado, tá? E aí, pessoal, a gente pode até seguir essa linha, né? Algum grupo que ainda tenha vaga, né? Queira disponibilizar para veteranos entrarem ainda que estão sem grupo, pode fazer igual a Raquel também, e depois passa para o Davis, que ele acrescenta o nome dessas pessoas, tá? Aí só um detalhe, gente. É o líder que tem que entrar em contato, tá? Eu É a não vou Ra- colocar ninguém sem autorização do líder, não. Aí o líder manda Isso, mensagem, ó, coloca tal fulano aí, não sei o que, não sei o que. Tem que ter a anuência do líder. Então conversa com o isso. líder, se o líder aceitar lá, ok e tal, aí beleza. Ele me manda mensagem, tá? Porque eu não Ah lá, o quero, Lucas como eu falei, colocou. eu não quero ter Primeiro tem que entrar, ninguém, né? não. Tem que entrar no grupo primeiro. Você entra em contato lá, por exemplo, com o Lucas que mandou, com a Raquel. Aí fechou, entrou no grupo deles. Aí pede o líder do projeto para entrar em contato com o Davis para ele poder atualizar depois na planilha. Mais alguma questão, pessoal? Alguém gostaria de pontuar? Não? Então tá ótimo. Depois a gente disponibiliza para vocês lá a gravação, né? Para vocês no Canvas, para vocês poderem tirar qualquer dúvida. O pessoal está colocando aqui ainda mais grupo que tem vaga ainda. É, e aí não vai ficar gente sem, sem, sem grupo, não, porque aqui, ó, todo mundo oferecendo vaga aqui, então é só vocês procurarem mesmo, tá joia? A gente pode encerrar a gravação então, né, Davis? Acho que sim. Uma boa noite para todos. Vou deixar mais uns 2 minutinhos aqui a sala aberta, acho que só para o pessoal pegar os contatos, quem está sem grupo aqui olhar no bate-papo, e conseguir entrar, tá bom? Um abraço para todos Acho que eu vocês. aconselho também a mandar no grupo do WhatsApp também lá, né? Acaba Isso, que também isso. fica registrado também, tá? Tem o grupo da. Vou colocar aqui de novo por ver das dúvidas também, né?